Daremos início com o capítulo 9, Figuras Geométricas Planas. Vocês estão vendo aí na imagem várias figuras. Todas essas figuras elas estão em uma moldura. Essas molduras ela tem um formato de retângulos. A palavra fotografia é formada pela junção dos elementos fotos e fus, que significa luz, e grafiem, que significa marcar, ou desenhar, ou registrar. As fotografias servem tanto para registrar fotos históricas como momentos do dia a dia. Uma fotografia pode ser apresentada em diferentes tamanhos, como vocês podem observar aí nessa imagem. Vamos observar que em um símbolo comum do nosso país, que é a nossa bandeira, ele apresenta figuras geométricas planas. Podemos retângulo em verde, amarelo um losango e em azul um círculo, cujos contornos estão mostrados aí na imagem. Mas o que tem em comum um quadrado, um retângulo e um triângulo? Vamos descobrir? As partes da bandeira lembram regiões planas. Note que o contorno da região verde e o contorno da região amarela são formados apenas por linhas retas, fechadas e que não se cruzam. Esses contornos são chamados de polígonos. Já o contorno da região azul na bandeira, que é formada por uma linha curva, neste caso é um não polígono. Observe alguns exemplos de não polígonos. As imagens mostradas aqui acima são consideradas polígonos, pois apresentam linhas retas e essas linhas retas elas estão unidas, formando uma figura fechada. Já essas figuras abaixo elas não são polígonos, pois apresentam linhas curvas. Toda imagem que tiver linha curva não pode ser considerado um polígono. Um polígono mais sua região interna determinam uma região poligonal. Podemos identificar o lado e o vértice de um polígono. Cada linha reta de um polígono é um lado e o ponto de encontro de dois lados é um vértice. Ou seja, cada linha dessa aqui nós chamamos de lado. E cada pontinha, que é o encontro dessas duas linhas, nós chamamos de vértice. Então, vem a seguinte pergunta: quantos lados tem esse polígono? Nós vamos contar cada linha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós dizemos que esse polígono, ele tem 5 lados. E quantos vértices? Já que os vértices são as pontinhas, nós vamos contar quantas pontinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Também tem 5 vértices. Nós colocamos aqui o número 5. Os polígonos podem ser nomeados conforme a quantidade de lados. Observe e complete os quadros. Triângulo. O triângulo ele é composto por 3 lados e 3 vértices. O quadrilátero. O quadrilátero é composto por, vamos contar os lados? Lado é cada linha reta. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Então, ele é composto por 4 lados. O pentágono diz que tem 5 lados. Então, vamos contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele também terá 5 vértices. E o hexágono, que vem da palavra hexa, significa que ele tem quantos lados e quantas vértices?
Também vamos contar. Primeiro os lados, que é cada linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 lados. Quantos vértices é cada pontinha aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também será 6 vértices. Então, vocês vão observar que a quantidade de lados é a mesma quantidade de vértices dessas figuras. Nessa imagem, vocês conseguem observar alguns polígonos e os seus nomes, que vão variar aí de acordo com a quantidade de lados. Triângulo, porque tem 3 lados. Quadrado, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. E decágono, 10 lados. Vamos aí para a explicação de algumas atividades. Questão 1. Contorne apenas os polígonos. Temos aí 12 imagens. Dessas 12 imagens, vocês vão circular apenas as que são polígonos. Lembrando que todas as imagens que têm linhas curvas não são polígonos. 2. Lucas desenhou algumas letras do nosso alfabeto. Tem aí as letras E, C, L, H e G. Entre as letras acima, quais A foram desenhadas usando apenas linhas retas, fechadas e que não se cruzam? Vocês vão colocar quais foram as letras. E a B representam uma região plana e seu contorno. E a letra C representam polígonos. Página 156. Utilizando uma régua, desenhe um polígono com 5 lados. Vocês vão desenhar qualquer figura que representem um polígono, ou seja, só pode ter linhas retas que não se cruzam e são fechadas, com 5 lados. A outra com 6 vértices, lembrando que vértices são as pontinhas, então a figura tem que ter 6 pontinhas. A próxima, 7 lados, são os risquinhos retos. A outra, 8 vértices, ou seja, a figura tem que ser um polígono que tem que ter 8 pontinhas. 4. Complete as frases utilizando as palavras das fichas. Tem hexágono, 5, quadriláteros, pentágono, paralelepípedo e 3. Vocês vão ler aí o que pede em cada letra e vão completar com essas palavras que estão nas fichas. 5. Preencha a cruzadinha com o nome dos polígonos abaixo de acordo com a quantidade de lados de cada um. Vocês vão apenas contar os lados de cada polígono e vão colocar os nomes referentes a cada um. Se ainda tiverem dúvidas, voltem um pouquinho no vídeo e prestem atenção na parte que eu falo o nome dos polígonos e a quantidade de lados que cada um tem. Boa sorte para vocês!